Hoje cedo, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Sergipe, realizou um desagravo em frente ao COP. A repórter Sara Medeiros acompanhou todo o ato e traz as informações. Põe na tela. De acordo com o presidente da OAB Sergipe, Inácio Kraus, o ato de desagravo público foi motivado devido à violação das prerrogativas da advocacia praticada por integrantes do COP contra 2 advogados no exercício da profissão, fato ocorrido no dia 31 de agosto deste ano. A OAB cumpre mais uma vez seu papel institucional de defender a advocacia quando as prerrogativas da advocacia são violadas. Digo, importante dizer isso, que a advocacia é a voz da cidadania. E todas as vezes que as prerrogativas da advocacia são violadas, há um desrespeito à sociedade e à cidadania. O advogado merece o mesmo respeito que o juiz, o promotor, o delegado e qualquer outro servidor público que exerça função de segurança pública. Tem no seio da sociedade, portanto, mais uma vez, a advocacia, a Comissão de Prerrogativas presente e atenta a todo e qualquer ato de aviltamento às nossas prerrogativas. A advocacia não se cala, grita, brada para proteger, para fazer valer os direitos da própria sociedade. Os advogados Alain Almeida e Ana Carolina Menezes relatam o ocorrido no Centro de Operações Policiais Especiais, o COP. Por volta de umas 6h30, 6h40 da manhã, quando a mídia foi chamada para prestar para o delegado responsável, foi nesse momento que a gente descobriu quem era o delegado responsável pela operação. Ele foi prestar entrevista, mas nenhum tipo de informação foi passado para a advocacia. Achando pouco, o delegado responsável pela operação a bater portões, estourando inclusive esse portão aqui do COP. Ele que estourou, depois vieram consertar o portão. Nos foi negada informação de uma forma bastante truculenta, a xingamentos, e ainda achou pouco e me deu voz de prisão. Com muita, vamos dizer assim, com muita coragem, eu enfrentei de uma forma a dialogar. Rapaz, eu estou trabalhando, doutor, pelo amor de Deus, eu estou trabalhando, meu papel aqui é defender os direitos dos meus clientes, respeito às nossas prerrogativas, e em momento algum nos foi dado voz. Não sei o que aconteceu, ao final de tudo ele acabou desistindo da voz de prisão. É nesse ponto que batemos que o ato dele sim foi de abuso de autoridade. Eu confesso que nunca passei por situação similar e acho que, de certa forma, é um aprendizado para a gente defender as nossas prerrogativas. Eu, como advogada, como mulher, entendeu? O empoderamento também da advogada criminal, que nós não podemos nos calar, nós não podemos permitir que nenhum tipo de autoridade abuse, avilte as nossas prerrogativas. Ainda durante o ato, o presidente da OAB leu uma nota de repúdio e afirmou que medidas serão adotadas, neste caso, pela OAB. Já foi aprovado pelo Conselho Seccional do envio de ofício aos representantes da Secretaria de Segurança Pública, ao Ministério Público e a outros órgãos para tomar as devidas providências contra o delegado ofensor. Também nos faremos presente como assistentes na representação criminal que os advogados adentrarão contra o delegado. Por meio de nota, a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública informou que o comportamento inadequado do advogado criminalista Alan Salles aconteceu pouco depois de uma operação realizada pelo COP, onde o advogado chegou no início da manhã e queria, a qualquer custo, entrar na unidade policial, mesmo com a operação em andamento, e que assim que o trabalho fosse concluído, teria acesso às instalações do COP, como é de costume em todas as operações. A SSP informou que o mesmo advogado, o advogado danificou uma porta com um chute e usou palavras de baixo calão. Solta o vídeo. A gente teve um probleminha com o vídeo, tá? Mas um inquérito tramita na 8ª Delegacia Metropolitana por dano contra o patrimônio público. O advogado será representado judicialmente pelo delegado de polícia Hugo Leonardo. Que coisa, hein? Agora vamos ver as imagens agora. Tivemos um probleminha, mas vamos colocar as imagens. Coloca as imagens aí.
As imagens foram cedidas pela Secretaria da Segurança Pública. Olha aí o advogado, ele chega em frente à unidade policial, que é o Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, conhecida como uma unidade de elite da polícia sergipana. Ele tem um cliente lá, está preso, e ele tenta entrar na unidade, mas recebe a informação que só depois da operação. E ele insiste ali. Ele está em frente ao COP, insistindo para entrar. Não vimos ainda a hora do chute, né? Cadê o chute? Diz que teve um chute. A câmera não pega o chute, né? Olha aí, lá vai ele correndo aí para entrar e esbravejando, querendo adentrar as instalações do COP. Agora, olha aí, olha só. Vocês viram naquele momento ali que ele dá o chute, que foi citado, olha aí, que foi citado na nota pela assessoria da Secretaria de Segurança Pública. Que situação. E para falarmos ainda sobre esse assunto, eu chamo agora o repórter Cláudio Rocha. Boa noite, Cláudio. Olha o Cláudio aí. Boa noite, Cláudio. Onde está você, rapaz? Olá, Douglas. Boa noite para você, boa noite a todos. Estou aqui acompanhado pelo vice-presidente da ADEPOL, Robério Santiago, que vai justamente falar sobre esse tema abordado agora há pouco. Vice-presidente, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Qual a posição da ADEPOL em relação a esse desagravo público promovido pela OAB? A Associação dos Delegados lançou uma nota pública justamente por entender que antes mesmo de fazer um desagravo, como fez a OAB, a gente defende que seja respeitado o princípio do contraditório da ampla defesa. Porque causou espanto ver que o desagravo foi feito sem ao menos ter sido ouvido o delegado de polícia, né? Existem outros elementos de prova que agora estão surgindo, que aí sim a gente vai poder fazer um juízo de valor, mas não dessa forma meio precipitada, como aconteceu com a OAB, né? As prerrogativas dos advogados foram realmente violadas? Pois é, se eu afirmasse, fizesse qualquer juízo de valor agora, eu incidiria no mesmo erro que a OAB, que nós acreditamos que incidiu, né? Antes de fazer isso, a gente precisa que seja apurado o fato. Né? O que a ADEPOL pode falar com convicção é que o delegado de polícia fala sobre o histórico profissional do delegado de polícia, que é um dos profissionais mais respeitados da instituição, que tem 16 anos na carreira e sempre pautou sua atuação no respeito à lei. Isso aí a gente pode falar. Agora, quanto ao fato, nós vamos acompanhar tudo, com certeza vamos acompanhar, e nos causou estranheza ver uma certa precipitação por parte da OAB ao fazer um desagravo sem nem ao menos ter ouvido a outra parte. Não é? Princípios que também são defendidos pela OAB, como contraditório e ampla defesa. Diante desse impasse, como fica a relação agora entre as duas instituições? A relação entre a ADEPOL e a OAB sempre foi tranquila, porque as duas instituições, elas não estão em polos contrários. Ambas defendem a lei, não é? E procuram representá-la. Esse episódio, acredito que é um episódio isolado e tenho certeza que após serem revelados todos os elementos de prova, isso aí vai ser esclarecido, porque a ADEPOL fala com convicção. O profissional, o delegado que esteve envolvido nisso daí, é um profissional sério, respeitado e tem todo um passado. Os fatos falam por si, que resumem o tipo de profissional com que nós estamos lidando. Para a ADEPOL, qual o próximo passo sobre esse tema? Exatamente, juntar todas as provas, não é? Esses novos elementos de prova, já tem gravação, então nós vamos dar encaminhamento, vamos acompanhar o colega nesse caso e deixando claro que apesar da ADEPOL representar o delegado de polícia, seria até legítimo a gente chegar aqui e fazer uma defesa intransigente do colega, mas não. Nós vamos acompanhar o caso com o colega, mas fazemos questão de que todos os elementos, ambas as partes sejam ouvidas e que o fato verdadeiro venha à tona. Vice-presidente da ADEPOL, Robério Santiago, muito obrigado por nos atender. É um prazer e a intenção da associação é ver o fato esclarecido. Okay, muito obrigado pelas informações. Portanto, aí o vice-presidente da ADEPOL, Robério Santiago, falando também sobre esse assunto, Douglas Magalhães.
Obrigado, Cláudio. Que a paz volte a reinar entre a Polícia Civil e os advogados.